Olá pessoal, essa semana que passou nós finalizamos essa nossa experiência diante da arte indígena e das violências da colonialidade e do poder. E vamos essa semana fazer mais um recorte. Vamos estudar a pintura de paisagem, especificamente vamos dar um enfoque nas obras do Franz Post, pintor holandês, para a gente debater algo que as visualidades e as artes elas possibilitam, que seria problematizar as relações dos colonizadores e das sociedades com a natureza. Vocês vão ver como as obras de arte elas se apresentam enquanto potentes dispositivos e fontes históricas para trabalharmos relações conceituais do homem ocidental com a natureza e dos povos originários com a natureza, que é algo bem diferente, né? Então, eu fiz o recorte da pintura de paisagem por ser um gênero que nos possibilita essa visualização, não de forma tão simples e fácil. É necessário uma percepção, um olhar mais apurado, interdisciplinar, transdisciplinar, abordando questões de transvisualidades, para podermos perceber o quanto esses pintores, artistas viajantes que vinham com as comitivas, eles eram importantes para exportar esse ideal de visualidade domada, domesticada, subalternizada para a colônia, né? O filósofo alemão Walter Benjamin ele tem uma frase, um conceito bem interessante, onde ele diz que o modo em que a percepção sensorial do homem se organiza é condicionada não só naturalmente, como também historicamente. Então, essa percepção sensorial ela sempre foi condicionada por elementos históricos, né? O historiador britânico Simon Schama ele fala que a paisagem ela é cultura antes de ser natureza. É um construto da imaginação projetada sobre a mata, a água, a rocha. No entanto, cabe também reconhecer que, quando uma determinada ideia de paisagem, um mito, uma visão, se forma num lugar concreto, ela se mistura, torna as metáforas mais reais que seus referentes, torna-se de fato parte do cenário. Então, a paisagem é uma invenção do homem, onde seu projeto de artificialidade do meio em que vive remonta a um projeto de poder, de relações de poder bastante complexo, né? A Anne Coquelin, que é uma teórica da arte contemporânea, ela tem uma obra chamada A Invenção da Paisagem, que ela vai além, né, desse debate e demonstra que, ao invés de ser apenas parte da natureza, a paisagem é, na verdade, uma construção conceitual humana que busca ser o equivalente da natureza. Então, a paisagem ela busca tomar o lugar da natureza. Veja que coisa interessante, né? A percepção atual da paisagem que temos ela é influenciada pela forma com que a natureza foi representada ao longo do tempo, gerando modelos cognitivos que, incutidos em nosso imaginário, permitem-nos percebê-la. Não apenas a imagem da paisagem na pintura, mas a própria natureza do mundo real recebe as conformações que o homem lhe impinge, de modo a apresentar uma aparência mais harmônica ou natural. Então, a história da paisagem, desse gênero de pintura, comprova essa percepção de intervenção constante do homem sobre a natureza,
onde chega um momento que esse projeto artificial do meio, ele se confunde com a natureza, né? Então a paisagem é a tentativa do homem, a pintura de paisagem, de domesticar, né? De construir essa natureza, né? E ela tem esse gênero nas artes tem uma história muito interessante, porque antes da paisagem ela ser considerada um gênero importante nas artes, as produções artísticas que a abordavam, o tema existiam de forma separada, né? Como na própria Roma ou na China. E a relação do Ocidente e do Oriente com a paisagem são diferentes, né? Enquanto o homem ocidental vive à frente da natureza, no Oriente ele não apenas observa, como ele se relaciona diretamente com a natureza. Não só no Oriente, como essa perspectiva ela também circula entre os povos ameríndios, tá entendendo? Então, a gente vai ver entre os séculos 4 antes de Cristo, mais ou menos, no período helenístico, que tratou a paisagem como um motivo decorativo, em que cenas de batalhas militares e temas idílicos caracterizavam a estética simbólica, né? Um grande historiador inglês, o Kenneth Clark, que tem uma obra sobre o paisagismo, né? Ele classifica essa produção artística como paisagem simbólica, devido ao caráter secundário da representação da natureza. Na Idade Média, nós vamos ver uma interpretação da natureza feita de forma cuidadosa e com restrições devido à relação direta das formas naturais do mundo com os atos pecaminosos. Então, retratar a natureza durante a Idade Média poderia ser vinculado com um prazer carnal, o que era uma afronta para a igreja. Então, foi no período gótico que a natureza ela começa discretamente a ter uma função diferenciada, e as paisagens constituem recursos gráficos para os retábulos religiosos e iluminuras que revelavam o cotidiano da nobreza e das atividades agrícolas, né? Já no Renascimento italiano, pessoal, os artistas eles começam a construir um interesse especial pela paisagem, porque isso é influenciado pelo ideal naturalista e humanista. O mundo terreno é mais convincente do que o céu e o divino. Interessante essa relação, né? Então, retratar a paisagem consistia em investigar, observar, e analisar a natureza. Então, essa nova forma de pensar a paisagem não significava necessariamente a ausência da sensibilidade. Os artistas, por exemplo, venezianos, eles se preocupavam mais com a disposição da luz e da cor do que com a forma, criando uma obra com um sentido poético e delicado, né? E a paisagem ela ganha um status na arte por volta do século XVII, status enquanto um gênero autônomo, né? Através da pintura holandesa, essa que nós vamos trabalhar com Frans Post. Isso se deve também por conta da Reforma Protestante, né? Poucos pensam sobre essa relação, porque os artistas eles já não eram mais incentivados à produção de imagens sacras, né? Ou de cunho religioso. Então a pintura de paisagem ela se tornava um retrato da vida cotidiana e um espelho da realidade. Quando vieram as expedições para cá, a paisagem ela se viu como uma ferramenta para a descrição dos novos espaços do mundo. Eu vou projetar aqui uma imagem do Frans Post, já que está no AVA, e vou falar mais um pouco sobre ela, tá certo, pessoal?